Iniciamos esse mês de novembro e vamos falar de um assunto muito importante, sobre o câncer de próstata. É a doença que tem a maior incidência nos homens. E para falar desse assunto, nós trouxemos aqui para a Interativa Dr. Alberto Stein. Não saia daí. Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Então, nosso programa de hoje nós vamos falar de um alerta. Câncer de próstata. É um assunto muito importante. Estamos aqui com o Dr. Alberto Stein e fico muito feliz porque o Dr. Alberto Stein tem uma vasta experiência. Quantos anos de profissão, Dr. Alberto? Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Silvana, pelo convite. Hoje já são 30 anos como médico e na urologia já se vão 26 anos, né? São 23 pós-residência, mais 3 de residência e especialização fora, mestrado, doutorado e tudo que envolve essa profissão maravilhosa. Muito bem. Então vamos falar então dessa doença que tem a maior incidência nos homens e tem crescido. Qual é a estatística atual então do câncer de próstata? É verdade, ele é uma doença que tem uma incidência muito grande realmente, tá? Ele é o tumor, tirando o tumor de pele, né, não melanótico, né? Então ele é o tumor mais frequente entre os homens. Nós esperamos aí para esse triênio de 2023 a 2025, mais ou menos 72 mil casos novos por ano. Ou seja, 1 de cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Então realmente é uma incidência alta, é alarmante e o câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer entre os homens, quer dizer, isso é muito sério. E é muito grave. O que a gente vê, doutor Alberto, que as mulheres acabam se unindo mais, fazendo mais campanhas, tem a ala feminina, tem o Hospital da Mulher, e o homem já tem uma resistência maior para fazer a prevenção. Então, com que idade o homem precisa começar a fazer os exames de prevenção? Isso é bem importante, né? A gente brinca, mas assim, 50% dos homens ainda são trazidos aos consultórios pelas suas mulheres. Elas marcam as consultas, elas vêm junto, elas acompanham eles. Vem com a mão, vamos fazer o exame. Muito interessante, né? Porque as mulheres já, quando menstruam a primeira vez, elas vão no ginecologista, a gente segue uma rotina de avaliações, então elas conseguem fazer diagnósticos mais precoces, tratar adequadamente suas doenças. Os homens têm uma dificuldade disso, porque eles vão quando tem um problema. Então, assim, hoje a gente recomenda, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que esses homens vão aos consultórios para fazer uma avaliação, ou seja, para avaliar a sua próstata, avaliar doenças que cometem os homens, né, com uma maior frequência. E o Novembro Azul, né, que é uma campanha que se intitulou, dia 17 de novembro é o dia que se, vamos dizer assim, do câncer de próstata, né? A gente usa essa data como a data do câncer de próstata, vamos dizer assim, tá? Então o Novembro Azul, que é uma campanha para estimular os homens a procurarem urologista, procurarem um especialista e discutir suas doenças, suas patologias com eles. Claro que o câncer de próstata, como tu estava falando, é o câncer mais incidente entre os homens, né? Então assim, é recomendado aos homens, a partir dos 50 anos, ir uma vez ao ano ao urologista para fazer uma avaliação. E outra coisa, aqueles homens que têm história familiar de câncer de próstata, que raça negra, eles devem ir um pouco mais de frequência e começar a partir dos 45 anos de idade. Isso é um dado bem importante. E quais são os exames que precisam ser feitos? É exame de sangue, é o exame de toque? O que é o mais importante? Se a gente tivesse que escolher um exame, seria o PSA, é um exame de sangue, né? Mas a avaliação do homem tem que fazer uma história clínica bem feita, tem que saber os antecedentes familiares dele, outras neoplasias, quer dizer, esse mês serve para a gente avaliar e estimular esse homem a se cuidar. A realidade é essa, né? Porque, ou seja, quando eu falo de câncer em geral, eu tenho que saber o quê? Se eu tiver uma vida com atividade física adequada, não tiver obeso, comer alimentos saladas, frutas, verduras, né? Uma dieta balanceada, atividade física, isso aí tudo vai ajudar a prevenir outros cânceres, né? E no câncer de próstata em específico, então a gente tem que sempre, quando vai avaliar esse homem que ele está rastreando, ele está procurando a chance de ele ter um câncer de próstata, isso é bem importante, tá? Até o tempo atrás era um pouco duvidoso, mas hoje a gente já tem trabalhos apontando o que a gente deve discutir com esses homens
a avaliação e procurar ou não esse câncer de próstata dele. Tá? E como é que se faz isso então? Ele vai fazer um PSA, que é um exame de sangue, vai fazer o exame físico, né? É bem importante, é muito rápido e faz parte dessa avaliação, avalia tamanho da próstata, volume da próstata, consistência da próstata, superfície da próstata, né? E a partir daí sim se vai suspeitar ou não se esse paciente possa vir a ter um câncer de próstata. Ela deve ser refeita a cada ano nesses homens e em casos especiais, ou seja, que aquele que tem o pai com câncer de próstata, um irmão com câncer de próstata, um avô com câncer de próstata, ele deve fazer talvez mais frequente e começar aos 45 anos de idade. Tá, e a pessoa, ela vai sentir alguma coisa? Esse homem, ele sente alguma coisa? Porque daqui a pouco ele diz, eu não sinto nada, então eu não preciso ir no médico porque eu não sinto nada. É um câncer silencioso ou ele apresenta sintomas? A maioria dos pacientes que tem câncer de próstata não tem sintoma nenhum. Isso é muito importante. O câncer de próstata não dá sintoma. Ele só vai dar sintoma em casos avançados, ou seja, quando ele tem metástase óssea, quando ele tem um comprometimento local, ou seja, ele invadiu a bexiga, invadiu a uretra, pode ter sangramento, pode ter sintomas. E esse dado é importante por quê? Porque o homem não vai esperar estar urinando com mais frequência, levantar de noite para urinar várias vezes, fazer força para urinar, o jato ser fraquinho, demorar para urinar, porque esses sintomas, na maioria das vezes, eles estão relacionados à doença mais comum entre os homens após 50 anos, que é o crescimento da próstata, é a hiperplasia prostática benigna, que deve ser avaliada e deve ser tratada. Mas é importante reforçar, o câncer de próstata, na maioria das vezes, não dá sintoma nenhum. Hoje em dia se faz o diagnóstico, ou seja, 90% dos tumores a gente pega na fase assintomática. E por que isso é importante? Quando eu faço esse diagnóstico, eu vou discutir com o paciente se ele tem ou não tem que tratar. Mas se eu tratar ele, eu estou evitando que ele tenha metástase, evitando que ele tenha gastos muito grandes com o tratamento da doença metastática, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. Teve um estudo publicado esse ano, né, que acompanhou esse paciente por 21 anos e mostrou o quê? Que houve uma redução de mortalidade de 27% quando eu faço um diagnóstico precoce e trato esse paciente adequadamente, porque na maioria desses casos a gente consegue curar a doença. Ah, isso é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de tratamento, que eu acho que isso é importante. Na realidade, tem 2 pontos que eu gostaria de falar. Uma é sobre esse aumento da próstata, que muitas pessoas se apavoram, e que isso é uma coisa que é usualmente normal nos homens mais velhos, mas isso não é o causador do câncer. Não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. Não, são 2 doenças distintas. A hiperplasia é essa que nós estamos falando. Dá sintomas, é o crescimento da próstata, ele faz uma obstrução da uretra, o homem tem dificuldade para urinar, faz força para urinar, o jato é fraco. Tem que ser avaliado e tem que ser tratado, porque senão esse sintoma só piora e com o tempo ele vai entrar em retenção urinária e pode até ter que ficar de sonda. Quanto mais grave, ou seja, quanto mais sintomas ele tiver, mais difícil é o tratamento. Então, muitas vezes não é cirúrgico. A gente avalia o paciente, usa uma medicação, ele melhora o sintoma e segue acompanhando. Segue rastreando o câncer e segue tratando essa doença dele. Isso é importante, ele tem que ser avaliado, esse homem tem que procurar um médico. Muito bem. E vamos falar então dos tipos de tratamento. Quais são os tipos de tratamento? Quando tu fala de hiperplasia benigna, tu usa medicação ou tu faz um tratamento cirúrgico. As indicações do tratamento cirúrgico é quando há falha no tratamento medicamentoso, quando o paciente está em retenção urinária ou quando ele acaba desejando isso, ele não aguenta mais tomar medicação, ele já cansou da medicação, já não faz tanto efeito ou tem para-efeitos para ele, aí a gente acaba fazendo um tratamento cirúrgico. O câncer é bem diferente. O câncer, a gente tem que pensar o seguinte, um homem, quando tem câncer, eu tenho que analisar várias coisas. A agressividade do tumor, a expectativa de vida dele maior que 10 anos, discutir com ele as formas de tratamento, baseado, por exemplo, na agressividade. Tumores hoje que são menos agressivos, a gente consegue hoje fazer o diagnóstico, avaliar esse paciente e determinar se esse paciente é um tumor menos agressivo. Eu posso fazer uma vigilância ativa, ou seja, não operar esse paciente. Só que esses casos são restritos, tem indicação específica e tem que ter um acompanhamento muito focado por parte do paciente e do médico junto com ele. Porque na grande maioria dos casos que a doença é mais agressiva, a gente tem que tratar esse paciente. Quando a gente vai tratar, depende do caso, como eu falei, depende da idade, agressividade, patologias, comorbidades que ele tenha, né? Mas assim mesmo, se eu tenho um paciente que tem expectativa maior de 10 anos de vida, com uma doença localizada na próstata, ou seja, não tem metástase, não tem nenhum outro comprometimento, a gente procura fazer uma cirurgia. Ainda parece ser o melhor tratamento para esses pacientes, tratamento cirúrgico. Em alguns casos a gente pode usar a radioterapia como primeira escolha, e em casos onde a doença é metastática, que hoje a minoria desses pacientes se apresenta com doença metastática no momento do diagnóstico, aí o tratamento é multiprofissional, ou seja, eu tenho que envolver um oncologista junto, às vezes o radioterapeuta e o urologista para melhor tratar esse paciente. E muitas vezes a quimioterapia também, que vai estar complementando. Sabe que a quimioterapia tem tomado um espaço pequeno, vem crescendo um pouco mais no câncer de próstata, mas ela ainda é num estágio bem mais avançado que a gente utiliza. Né?
E a questão das cirurgias, tá? Uma questão que as pessoas perguntam, essa cirurgia vai deixar o homem infértil? Vai deixar o homem impotente? A cirurgia, ela compromete quanto? Bom, nós temos que pensar assim que existem técnicas cirúrgicas diferentes, né? Eu passei por todas elas e executo todas as técnicas hoje, né? A gente começou com a cirurgia aberta, depois evoluiu para a cirurgia laparoscópica e hoje a gente está com a cirurgia robótica. Já há 7 anos eu venho executando esse procedimento de forma robótica, tá? Evidentemente que as complicações diminuem conforme a expertise do cirurgião, a técnica que ele está usando, né? E vai diminuir então. As duas maiores preocupações masculinas é a perda de urina no pós-operatório e a impotência, ou seja, não conseguir ter ereção no pós-operatório. Com uma técnica bem utilizada hoje, os resultados são maravilhosos. Enquanto na cirurgia aberta a gente tem um resultado mais baixo, de maior taxa de pacientes que não têm ereção, uma maior perda de urina no pós-operatório, a cirurgia robótica ela vem para melhorar isso tudo. Ela está nos demonstrando que os resultados são melhores e há uma recuperação mais precoce desses pacientes também com relação a esse tipo de complicação. Tá, e a cirurgia robótica é o quê? Quanto tempo de cirurgia? A cirurgia robótica, ela vem evoluindo muito, né? E a técnica dela está bem dominada, né? Precisa de um treinamento intenso nessa cirurgia. Como eu falei, acompanha 15 anos a cirurgia robótica, já há 6, 7 anos estou em São Paulo, executando essas cirurgias lá. E é importante lembrar assim, eu faço a cirurgia convencional em Santa Maria, né? O hospital comprou um robô agora, está começando a tecnologia aqui, os treinamentos estão começando, mas é importante ter treinamento. Tu tem que treinar para fazer a cirurgia. Não é qualquer profissional que está apto a fazer, tem que estar treinado, tem que estar certificado para fazer essa cirurgia. Né? E hoje um tempo hábil da cirurgia, vamos dizer que seria umas 3 horas, 3 horas e meia, entre preparar o paciente e operar o paciente até 4 horas, é um tempo que está adequado. E né? se não for por robô, quanto tempo levaria uma cirurgia? A cirurgia aberta, a gente faz ela em 2 horas. Uma cirurgia tranquila, só que a chance de ter complicações é um pouco maior do que a cirurgia robótica, mas é importante salientar. Uma cirurgia robótica executada por profissional inexperiente, a taxa de complicações é muito maior do que uma cirurgia aberta, convencional. E a questão do custo, né? A questão da cirurgia robótica também não é para todo mundo, pela questão do custo, né, dessa cirurgia. Exatamente, ainda é uma cirurgia que não é coberta por plano de saúde, pois é. Né? E o custo da cirurgia sim, envolve material, esses materiais são caros, então ela tem um custo elevado e o valor dela aqui, Porto Alegre ou São Paulo, ele é o mesmo, porque esse produto é todo importado, vem para o Brasil e o custo dele é o mesmo, quer dizer, pode variar, pequena variação entre um hospital e outro. E o outro, que daí é uma variação apenas de uma administração hospitalar, não do robô em si. Exatamente, né? O que vai ser utilizado, como vão utilizar, depois o custo de equipe médica, né? Que é cirurgião, auxiliares, anestesista, mas aí é uma relação médico-paciente, se estabelece perfeitamente, é outro ajuste. Estamos falando então do Novembro Azul, né? A gente falou então da próstata. Eu gostaria assim de falar também de quais são as outras doenças que os homens também precisam ficar atentos, além do problema do câncer de próstata. Quais são as outras doenças que precisam ser observadas, já que o Novembro Azul é marcado para o cuidado da saúde do homem, né? É importante assim, essa juventude hoje, né, as doenças sexualmente transmissíveis estão voltando. Então é bem importante que eles tenham cuidado, usem preservativo nas suas relações, né, que tenham cuidado, o casal em si, tanto a mulher quanto o homem, né? Mas o homem é um primeiro sinal, deve procurar o médico para ser avaliado, porque pegar uma doença no início, tu trata facilmente. Se a doença evolui, ela tem complicações. E isso é muito ruim para a saúde masculina. Né? Por exemplo, uma gonorreia que dá uma secreção na uretra, se ele não trata adequadamente, ele pode no futuro ter um estreitamento daquela uretra, ter dificuldade de urinar por um estreitamento uretral causado por uma infecção do gonococcus. Imagina uma coisa tão simples que se trata com antibiótico, hoje resolve, em 7 a 10 dias está resolvido o problema do paciente. Novamente, então os cuidados, né? E essa questão das doenças sexualmente transmissíveis, realmente, nós fizemos um programa, não faz muito tempo, com um infectologista e ele falou dados alarmantes, que inclusive a AIDS estava voltando com adolescentes e com pessoas da terceira idade. Porque achava assim, não, eu já sou da terceira idade, não tem problema, e aí acabam não se prevenindo e não se cuidando também. Eu acho que isso é um fator que precisa ser lembrado, não é? Na década de 90, quando apareceu a AIDS, ali 88, 89, nós estávamos na faculdade ainda, havia um cuidado muito maior. Quando apareceram as drogas que estavam tratando o paciente com AIDS, ele já não morria mais da doença, houve um descuido generalizado. E aí começaram as outras doenças, hepatites, a sífilis, a gonorreia, outras doenças vieram à tona. E a própria AIDS vem retomando. Então,
tem que haver esse cuidado, tem que haver essa orientação. O infectologista está completamente correto o que ele falou para ti, é isso mesmo. A gente tem que cuidar desse paciente e orientar eles adequadamente desde a juventude. Por isso que é importante um pai levar o filho no consultório para ser orientado antes de ele começar a ter a atividade sexual dele. Ele precisa receber essas orientações de forma correta. Muito bem. Excelentes informações. Muito obrigada, doutor Alberto. E assim, para terminar o nosso programa, eu acho que teria que falar alguma mensagem assim, o que o nosso ouvinte aqui precisa ficar atento. Além da prevenção, os cuidados com a alimentação, o seu dia a dia mais saudável e procurar um médico com regularidade, né? É verdade. Eu vou aproveitar, né, como o Novembro Azul fala em câncer de próstata, assim, todo homem deve consultar um urologista pelo menos a partir dos seus 50 anos de idade. Aquele homem que tem uma história familiar de câncer de próstata deve procurar aos 45 anos de idade, a partir dali. Tá? O fazer o diagnóstico ou não do câncer de próstata vai depender de uma discussão com o paciente, essa avaliação. A gente vai ponderar sempre com o paciente os riscos de uma doença, o risco de retardar um diagnóstico, as complicações de um tratamento, as maneiras que tem de tratar, se precisa ou não ser tratado. Então, é de suma importância discutir isso com o especialista, porque a partir daí nós podemos ter grandes vantagens desses pacientes. Hoje está praticamente consolidado que um diagnóstico adequado e um tratamento adequado de uma forma precoce, nós estamos sim evitando as complicações de uma doença metastática que são muito grandes e devastadoras para uma família inteira, além dos custos associados a esses tratamentos. Então é importante sim, leve o seu marido, leve o seu filho, leve o seu pai, procurem consultar um especialista. Dessa forma nós vamos estar ajudando e evitando as complicações devastadoras dessa doença. Ai, muito obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.